Olá pessoal, chegou o fim de semana e com ele o Boletim de Esportes. Vamos conferir os destaques de hoje. Vamos começar o programa no clima da Copa do Mundo. A gente que ama esportes com certeza tem o seu narrador ou comentarista esportivo preferido, não é verdade? E pesquisando na internet eu conheci uma figuraça, um locutor que veio de Omã, no Oriente Médio, e que promete fazer muito barulho na Copa do Catar. Confira. Ao narrar uma partida, Khalil Al-Alouche garante que os espectadores sintam toda a emoção dos lances, claro, sempre aumentando os decibéis para fazer os aparelhos de TV tremerem. O locutor de 42 anos admite o estilo mais barulhento. We are a little bit noisy, Arabic commentators. Nós, narradores árabes, somos um pouco barulhentos. Pode-se dizer que é o mesmo estilo no Brasil, na Argentina ou no futebol latino. Al-Alouche começou como narrador antes de terminar o ensino médio, aos 15 anos. Mas sua formação profissional é no ramo da engenharia elétrica. A paixão pelo futebol se tornou realidade em 2003, ainda em Omã. Após 4 anos, ele conseguiu seu primeiro contrato profissional em um canal de televisão do Catar. O narrador esportivo pôde acompanhar de perto o processo de profissionalização do futebol no país sede da Copa do Mundo. Nos últimos anos, a qualidade dos jogadores que estão chegando à Liga do Catar é melhor do que antes, o que qualifica o campeonato e também ajuda a trazer mais torcedores aos estádios. Acostumado às transmissões dos jogos de algumas das principais ligas da Europa, Al-Alouche não terá problemas para pronunciar os nomes franceses, ingleses, espanhóis e italianos. Mas e aqueles trava-língua do leste europeu, por exemplo? Parece que a tarefa não será das mais fáceis. Os árabes não conhecem muitos jogadores da Polônia, talvez Robert Lewandowski seja um deles. Mas os outros, você tem que saber pronunciar o Ovski, Novski, Lovski, tudo isso. O locutor tem o sonho de transmitir uma partida de seu país natal, Omã, em uma Copa do Mundo. Mas enquanto isso não acontece, ele promete muita emoção e barulho em 2022, no Mundial do Catar. Todo mundo me conhece como essa pessoa barulhenta, com a paixão de narrar os jogos, e estarei neste mesmo nível durante a Copa do Mundo. Chegou a hora do Boletim Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo. O papo de hoje é sobre as riquezas naturais do país sede do Mundial. O Catar tem como foco de sua atividade econômica a exploração em petróleo e gás natural. Apesar de produzir incríveis 620 mil barris de petróleo bruto por dia, o forte mesmo do Emirado é o gás natural liquefeito. O Catar é o maior fornecedor mundial deste tipo de gás, sendo responsável por 1/3 do fornecimento em todo o planeta. Mas antes de ser descoberto ali o petróleo, nos anos 40, o Catar ainda era um país em desenvolvimento, sendo que a economia era movida pela pesca de ostra-pérola. É isso aí, faltam 36 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. E agora o programa segue com velocidade. A gente mostra para você uma história de superação e amor pelo automobilismo. Um piloto que possui deficiência visual não abandonou sua paixão pelas pistas e segue ultrapassando limites. Vamos ver. O piloto peruano José Luis Cante deixa para trás nas pistas de corrida todos os obstáculos que tentam frear sua paixão pelo automobilismo. Ao lado de um instrutor, o peruano, que é cego e parcialmente surdo, abafa as dificuldades físicas com o barulho do motor. Ele alcança impressionantes 180 km por hora em sua apresentação no autódromo de Yahuacocha, no Equador. Em 1998, Cante foi diagnosticado com síndrome de Usher, uma doença congênita que leva à perda progressiva da visão e da audição. O problema de saúde tirou o piloto das competições profissionais em 2001, mas o peruano não se rendeu. Pátio, como é conhecido pelos amigos, se prepara para dar um espetáculo que serve como prévia dos 1.001 quilômetros do Equador, a prova mais importante do automobilismo local. Com um semblante sério, ele entra no carro, segura o volante e espera as instruções de Piero Polar. O guia e copiloto de 38 anos é responsável por passar as instruções para que Cante percorra os 3,7 quilômetros da pista. Comecei a conversar com Piero e disse a ele: Piero, gostaria de entrar no seu carro. E Piero me disse: ok, vou colocar um assento e te dar uma carona. Eu falei: eu não quero uma carona, eu quero dirigir.
Ele virou para mim e disse, quando você quiser, e fechou comigo. Na primeira vez que realizaram esse tipo de exibição no circuito peruano de La Chutana em 2020, o rugido do motor atrapalhou a comunicação. Polar, desesperado, sacudiu insistentemente o braço de Pátio na tentativa de ajudá-lo, e esse gesto se tornou uma nova linguagem. Temos comunicação. A gente se comunica, mas se por A ou B Polar não me ouve ou vice-versa, uma batida significa troca de marcha e várias batidas significam que eu tenho que frear. Antes de cada apresentação, a dupla procura percorrer a pista para que Pátio memorize o traçado e saiba quando virar à esquerda ou à direita. Polar também guia o volante quando necessário. A conquista encorajou a dupla a deixar o país com o Toyota Trueno 1986 e fazer sua estreia internacional no Equador. No final, os dois ficaram em 14º lugar na categoria TC 1600 na competição realizada no Autódromo de Yahuarcocha. A prova foi organizada pela Federação Equatoriana de Automobilismo e Kartismo. Um verdadeiro exemplo para todos nós, não é verdade? E a menos de 2 anos para os Jogos de 2024, o Comitê Paralímpico de Paris organizou um evento para promover a competição e apresentar algumas modalidades desconhecidas do público. O Dia Paralímpico é uma iniciativa inédita que contou com o apoio do Comitê Paralímpico Internacional. A Praça da Bastilha, um dos cartões postais de Paris, foi o palco de diversas atividades organizadas para divulgar os Jogos Paralímpicos. Uma grande estrutura foi montada ao redor do obelisco para que cerca de 100 atletas e para-atletas pudessem se apresentar, ensinar e interagir com o público. Você não começa em alto nível e diz a si mesmo que um dia poderá vivenciar o seu sonho. Este foi o meu caso. Eu disse que um dia seria um profissional de alto nível ou atleta. O importante é praticar o esporte que você ama. Precisamos tornar o esporte muito mais acessível e ter modalidades amigáveis aos para-atletas, com treinadores e professores devidamente treinados. No total, as instalações permitiram a apresentação de 15 modalidades paralímpicas, entre elas o vôlei sentado, salto em distância, bocha, basquete em cadeira de rodas e escalada. É sensacional divulgar e levar as pessoas a assistir aos esportes paralímpicos. Estar aqui e ver a multidão chegando é histórico. Sentir essa atmosfera da competição é surreal para Paris, então isso me anima. Adoro jogar diante de uma multidão, assim como todos os outros para-atletas. Os Jogos Paralímpicos de Paris serão realizados entre os dias 8 de agosto e 9 de setembro de 2024. É isso aí, inclusão sempre, tanto no esporte e na sociedade. E agora a gente fala de basquete. As grandes pirâmides de Gizé, no Egito, foram palco do Campeonato Mundial de Basquete Meia Quadra, que teve como campeões o Japão na categoria feminina e a Itália no masculino. O torneio de 3 contra 3 no formato basquete de rua foi disputado ao lado da esfinge mundialmente famosa, na margem oeste do rio Nilo. A quadra foi projetada pelo artista egípcio Ahmed Nofal. A final feminina foi vencida pelo Japão, que bateu a Austrália por 10-8. Os japoneses também chegaram à final masculina, mas não tiveram a mesma sorte das mulheres. Na decisão, os asiáticos foram derrotados por 11-10 pela Itália. O torneio contou com 24 países participantes e mais de 200 jogadores na disputa. A próxima etapa do Campeonato Mundial de Basquete Meia Quadra acontecerá na Austrália, em janeiro do ano que vem. Esse aí, eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. Continue aqui ligado na nossa programação e acompanhe também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana. Grande abraço.